Olá, boa noite. Seja bem-vinda à aula inaugural do curso preparatório para a prova objetiva da Unimed BH. Você que está interessado em se tornar o mais novo médico cooperado da Unimed BH está no lugar certo. Nós começaremos hoje, daremos o pontapé inicial para uma intensa preparação para a prova, né? Prova que vai acontecer lá no dia 19 de março de 2023, não é mesmo? E aí, já fez sua inscrição? Lembrando, né? Até o dia 3 de fevereiro, às 17 horas, você tem que estar lá devidamente inscrito, né? Com todos os documentos anexados para assegurar que você vai participar de fato desse concurso. E nós, da Prep Saúde, estamos aqui para te preparar, né? Para deixar você suficientemente capacitado a realizar a prova que é responsabilidade da Feluma Concursos, não é mesmo? É a banca, né, escolhida pela Unimed para a realização desta prova. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Moraes, trabalho na Prep Saúde, sou especialista em saúde coletiva e mestre em administração pública e estarei com vocês nesse curso para dar as aulas sobre saúde suplementar, algumas aulas de saúde pública e também sobre cooperativismo, né? Só aí são 3 temas que vão dar 12 questões, então a responsabilidade grande, né? Para a gente acertar o maior número possível de questões e garantir a sua aprovação dentro do quadro de vagas, tá? E para iniciar esta aula, né, este curso, nós escolhemos o assunto estritamente relacionado com a atividade da Unimed BH, que é saúde suplementar, né? Um tema certeiro que vai cair na prova e a gente escolheu começar do começo, não é mesmo? Então, como é que a saúde suplementar está inserida no sistema de saúde brasileiro, né? Como é que funciona essa articulação entre o SUS, o sistema público, né, de saúde universal, igualitário, gratuito, que a gente também abordará em diversas aulas de saúde pública no nosso curso, né? E a participação complementar e suplementar. Importante você ficar ligado na distinção entre o que é complementar e o que é suplementar, né? Pode ser pegadinha de prova, não é mesmo? Então vamos lá começar a nossa aula. Como eu disse para vocês, nós vamos falar e vamos situar no começo, né? E para isso a gente precisa contextualizar de maneira histórica, até para entender onde nós estamos, né? Em que momento estamos de evolução da organização do sistema de saúde brasileiro, tá? Então nós vamos passar por um breve histórico aqui e a nossa data, né, de destaque é até 1930, né? Então, vejam, nós tínhamos até então uma assistência médica individual, né? Não tinha um serviço de saúde público, né, que tivesse acesso, como hoje temos, nos diversos níveis de atenção, né? Outro ponto importante a se destacar desta fase histórica, né, do Brasil é exatamente a revolta da vacina, né, que a gente já ouviu falar, né, e sabe o quanto foi importante o marco, né, do processo de vigilância, especialmente sanitária, epidemiológica, né, e todos os avanços que esse movimento trouxe para a organização do sistema de saúde do Brasil, né? Outro ponto importante que merece destaque é a Lei Eloy Chaves, né? Ela é de 1923 e ela regulamentava, né, as caixas de aposentadorias e pensões, né? Que é aquele modelo de assistência à saúde direcionado exclusivamente para as pessoas que com carteira assinada, né? Os trabalhadores formais, só eles poderiam ou gozavam da assistência médica, né, previstas inicialmente aí nas caixas de aposentadorias e pensões. Exatamente porque a gente tinha um modelo restritivo de acesso, né, aos serviços de saúde, isso ensejou a criação de filantropia, né, o que a gente chama de santas casas, diversas instituições filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, foram sendo implantadas no Brasil exatamente
para atender o indigente, né? As pessoas que não contavam com assistência à saúde, né? Ou seja, não era trabalhador formal, não é mesmo? Então, a gente teve uma expansão muito grande do setor filantrópico, que inclusive ainda hoje é muito importante para a assistência à saúde, seja pública, seja privada, complementar e suplementar. A gente vai ver isso, né? Já no período seguinte, né, nós estamos falando aí entre 1930 e 1964, né, nós teríamos ou temos, né, a criação dos institutos de aposentadorias e pensões. Esses institutos tinham concessões desiguais. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada instituto tinha uma carteira, podemos chamar assim, né? Uma carteira de serviço diferente da outra, né? Cada empresa tinha, as grandes empresas, né, tinham seus institutos e com modelo excludente ainda persistente, né? Ou seja, as pessoas que não tinha trabalho formal, estavam usando apenas do setor filantrópico, né? Também era um modelo privatizante, ou seja, só o serviço privado, né, era terceirizado, ou seja, o governo não prestava serviço diretamente, né? Não tinha hospital público, por exemplo, nesta época, né? Era serviços privados, né, que eram contratados e prestavam assistência dentro dos IAPs, né? E gozavam de um modelo, de um modelo hospitalocêntrico do ponto de vista do método centrado na atenção hospitalar, né? Então, naquele momento, não tinha a lógica da promoção, da prevenção, assistência ambulatorial, né? Os hospitais, os grandes hospitais, eram os responsáveis pela assistência à saúde daquele momento, né? E vamos para o período seguinte, 1964 a 1978, né? Nós temos em 67 a criação do INPS, né? Ou seja, um instituto, né, que foi criado para cuidar da previdência social, né? E ainda com modelo centralizado, né? Neste momento, tudo era concentrado nas mãos do governo federal, da União, né? Então, estados e municípios não gozavam nenhum tipo de gestão do processo de assistência à saúde como é hoje, tá? Nesse momento também nós tivemos a indução de implantação de diversos serviços de saúde a fundo perdido, tá, gente? Então, lá naquela época, o governo instituiu como se fosse uma linha de crédito, né, de financiamento para as pessoas, as empresas interessadas a instalar serviços, hospitais, especialmente naquela época, né, serviços de saúde, faziam lá um projeto, tinha aprovação de recursos públicos, né, para a implantação a fundo perdido dessas empresas, desses serviços de saúde, né? E certamente temos ainda alguns em funcionamento, ou boa parte em funcionamento no país, tá? Também nessa época foi instituído, né, as unidades de serviço. O que significa? É um modelo, né, de pagamento, de remuneração aos prestadores de serviço de saúde que estimula o faturamento, ou seja, se você produz, você recebe. O que isso gerou? Um alto custo e um descontrole, né, fraudes, inclusive, porque as empresas credenciadas ao serviço público de saúde existente ou aos serviços existentes naquele momento, né, ainda vinculado à questão da previdência, né, elas recebiam a partir do que produziam. Então, não tinha ainda modelos sistematizados, informatizados de organização de contraprestação de serviços. Por isso mesmo, em 1977, né, foi criado o Sistema Nacional de Controle e Pagamento de Contas, que é o GIH, a Guia de Internação Hospitalar. É um instrumento de registro, vamos dizer assim, né, do faturamento, né, exatamente para tentar coibir os problemas até então identificados em relação ao processo de faturamento da atenção hospitalar exercida naquele momento, né? E
Ainda nessa época, nós tivemos, do ponto de vista de quem fazia a gestão desse modelo, né, o SINPAS, que é o Sistema Nacional de Assistência Social e Previdência Social. Vocês vão ver, né, que saúde, previdência, assistência social andavam juntos, né, do ponto de vista da governança, no mesmo instituto, né, na mesma esfera governamental também. Na sequência, o SINPAS foi sucedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, naquela época, saúde e previdência estavam todos no Ministério da Previdência, que contava com 3 institutos importantes, ó. O INAMPS, né, o INAMPS conhecido nosso, que foi sucedido, né, lá na frente pelo SUS, incorporado ao Sistema Único de Saúde, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Já vi questões que mudam o nome do INAMPS, então é importante a gente saber o que significa as siglas, tá? O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e o IAPAS, que é o Instituto de Administração Financeira da Previdência e da Assistência Social. Então, esses 3 institutos, cada um com a sua função, compunham o Ministério da Previdência e Assistência Social, tá bem? E aí, na sequência, a gente tem a década de 80, né, pessoal? Que foi uma década importante no processo de redemocratização do país. Porque foi exatamente na década de 80 que a gente teve e observou as principais reformas acontecendo, né? Movimentos de sanitaristas, né? Discutindo que modelo de saúde era necessário para o Brasil, para assistir a todas as pessoas, sejam elas trabalhadoras formais ou não, né? Então, a década de 80 traz grandes marcos, né? Como, por exemplo, o AIS, né, que seria as ações integradas, né, de saúde, tá? Isso foi um ensaio, né, do processo organizativo do sistema de saúde, tá? Muito já influenciada por esse processo desejado de redemocratização e pela defesa da municipalização da saúde, né? Ou seja, então os municípios ganhavam força e defesa, né, de diversos sanitaristas dizendo que precisava descentralizar. Então, a gente tinha até então um modelo muito concentrado nas atividades da União, né? Então, os institutos responsáveis, né? O INAMP especialmente nesse momento, tá? E então, a gente teve exatamente nesse ponto e que foi incorporado na Constituição Federal a lógica da descentralização, saindo da esfera federal, né, que passa a ter muito mais um modelo de gestão e participação, mas de maneira tripartite com estados e municípios, tá? E na década de 80, se a gente puder destacar um momento dos mais relevantes, foi exatamente a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? E foi de lá que aconteceu, ou que se extraiu os princípios e diretrizes do SUS, né? Universalidade, equidade, né? A gratuidade, né? Integralidade, tudo isso foi assunto da 8ª Conferência e que foi subsídio para a construção da Constituição Federal, que foi quem instituiu o sistema vigente, né? Especialmente a criação do Sistema Público de Saúde, que é o SUS, que a gente conta nos dias de hoje, não é mesmo? E esse acontecimento ele foi muito envolvido e conduzido pela própria reforma sanitária, que foram os movimentos de sanitaristas importantes, né? E esses movimentos contaram com o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, que é o CEBAS, a própria Abrasco, né? Experiências municipais exitosas aqui em Minas Gerais, nós podemos citar, por exemplo, o município de Montes Claros, né? Que foi um berço na discussão de novos modelos, né? Do próprio sistema, dos princípios necessários para a organização de um sistema de saúde, né? Além das plenárias das entidades, né? Tudo que precede uma conferência de saúde contribuiu para a evolução e construção do sistema brasileiro de saúde que contamos hoje, tá? E em
87, ainda antes da Constituição Federal, né, nós tivemos o Sistema Único Descentralizado de Saúde, o SUDES, né, foi aí, de fato, precursor, né, um antecedente aí do SUS, né, e a gente teve o avanço das AIS. O que significa isso, né, começou a descentralizar para os estados, né, estadualizar os serviços que estavam concentrados ou centralizados na mão do INAMPS, né, a gestão de contratos e convênios, controle e avaliação, né, então tinha lá uma carteira de prestadores de serviços, né, credenciados, contratados pelo INAMPS, e a gestão desses contratos começaram a ser estadualizadas, tá bem? Bora para frente, aí o principal marco, né, pessoal, é a própria Constituição Federal, em 1988, e que a gente vai passar na sequência por todos os artigos dela, né, e exatamente ela que autoriza, né, de maneira formal, legal, constitucional, né, a participação de setores privados na assistência à saúde. E a Constituição, como ela institui o Sistema Único de Saúde, né, e atribui ao Estado a responsabilidade, né, de prestar a assistência à saúde direta ou indiretamente a partir da participação complementar, né, ela precisou regulamentar por leis ordinárias, né, e nesse caso foram as leis 8080 e a lei 842, ambas de 1990, né. Então, leis muito importantes que regulamentaram, né, o Sistema Único de Saúde nos moldes que a gente conhece hoje, tá? Em 90 ainda, o INAMPS foi incorporado ao Ministério da Saúde, então vocês vejam que nesse momento também a gente tem um marco importante, né, de cisão, né, com o modelo anterior, porque o INAMPS era o principal responsável naquele momento, né, e o Ministério autônomo, né, para cuidar da saúde, né, diferente de anos anteriores e que tudo era concentrado no Ministério da Previdência, não é mesmo? E em 98, já chegando, né, no marco legal mais importante para o nosso assunto, que é saúde suplementar, né, que já existia de alguma maneira, tá, antes de 98, mas sem regulação, tá? Ou seja, o serviço público, o setor público, o governo não estabeleciam as regras, de maneira em que o consumidor, ele ficava nas mãos do prestador, das operadoras até então existentes, e precisava, se tivesse o direito lesado, se precisasse discutir as relações contratuais, necessariamente tinha que recorrer ao judiciário, né? Então, a Lei 9656, atenção para esta lei, certamente vai cair na prova, tá? Ela é de 98 e ela regulamentou planos de seguros privados de assistência à saúde. Então, todas as regras relacionadas a o que eu tenho que fazer para criar um plano de saúde, como é que ele tem que ser aprovado, como é que funciona a lógica de carteira, o contrato que eu vou celebrar, atualização de preço, né? Ou seja, as relações, direitos e deveres das operadoras, os tipos de planos e tudo, tem como base esta lei, a Lei 9656, tá? E neste momento foi importante também porque se estabeleceu a necessidade de se criar um órgão responsável por cuidar da saúde suplementar. E foi em 2000, né, por meio da Lei 9961, grave essa lei também, tá, pessoal? É esta lei que criou a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a empresa, a autarquia federal responsável por cuidar, por gerir, pelo relacionamento, né, entre os operadores de saúde e os de planos de saúde, né, e os usuários, né, os cidadãos usuários e os prestadores de serviços também, tá? Também outro decreto importante é o decreto 3327, que regulamentou a lógica da saúde suplementar, e ele também é de 2000, tá? Então,
exatamente para a gente mergulhar, né, nesse marco legal que sustenta o Sistema Único de Saúde e o sistema de saúde brasileiro, que vai além do serviço público, né? A gente vai passar aqui pelos artigos da Constituição Federal que regulamentam, que institui as regras gerais, né, para se fixar, para se estabelecer um sistema de saúde, tá? Então, o artigo 96, o artigo 200, tá? 196 é aquele artigo que traz a garantia constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vise a redução do risco de doença e de outros agravos, acesso universal, igualitário, às ações e serviços de saúde, sejam elas de proteção, né, promoção e recuperação da saúde. Então, este é o artigo mais importante que incorpora, né, todas as defesas do movimento sanitarista brasileiro, porque é exatamente ele que traz esses princípios, né, ou seja, institui como dever do Estado prestar serviços de saúde, direta, né, ou indiretamente, como a gente vai ver. E no artigo seguinte, né, nós temos, são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, da sua regulamentação. Então, citei aqui algumas leis, né? A Lei 8080, a 842, a 141 de 2012, né? E o Decreto 7508, estas muito relacionadas à organização do sistema público de saúde, ok? Mas as leis que eu mencionei no slide anterior, relacionadas à saúde suplementar especialmente, a que organiza o processo dos planos, né, de saúde e a que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá? Além disso, o poder público tem que fazer a fiscalização e controle e a execução, ela pode ser feita diretamente, ou seja, através de serviços públicos, ou terceiros, né? Ou seja, aqui a gente já vê que não é necessário que o serviço público ou o serviço de saúde seja exclusivamente público, né? Permite-se, portanto, a contratação de serviços terceirizados, seja pessoa física ou jurídica de direito privado, para prestar serviços de saúde no Brasil, né? O artigo 198, ele traz as diretrizes, vamos dizer assim, né? As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constitui sistema único. Olha o SUS aí, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, vocês vejam, aquela defesa, né, da década de 80, que já dizia que, olha, vamos municipalizar, né, os IAs, enfim, levando para o Estado, né, responsabilidades, é um movimento já de descentralização que ainda acontece nos dias de hoje, né? Então, ainda existe pactuações, né, compromissos que são repassados, né, de União para Estado, Estado para municípios, né? Ou seja, obedecendo esta recomendação, essa diretriz, essa orientação da Constituição Federal, artigo 198, inciso 1. Atendimento integral, né, com prioridade para atividades preventivas. Olha só, a inversão do modelo, né? Então, aquele modelo hospitalocêntrico que a gente conversou agora há pouco, né, dá lugar a uma indução da organização de atividades preventivas, tá? Sem prejuízo, obviamente, de serviços assistenciais necessários, né? Assistência ambulatorial, hospitalar, né? E outro ponto importante do artigo 198 é a participação da comunidade. Gente, isso aqui, é claro, nós vamos ter aula, né, de saúde pública que vai cuidar da Lei 842, dos conselhos de saúde, mas isso cai na prova, não tem jeito, né? Como é que se dá a participação social na organização do sistema de saúde público do Brasil, tá? Atenção, então, para as nossas aulas, tá?
Ainda no artigo 198, né, ele fala especificamente do processo de financiamento, tá? Como é que vai ser o processo de financiamento do sistema público de saúde? Porque ele falou, olha, eu estou instituindo como dever do Estado um sistema de saúde público, universal, igualitário, gratuito, regionalizado, hierarquizado, descentralizado, né, com participação da comunidade, como é que vai ser o pagamento da conta, né? Então, é o artigo 198 que está dizendo, olha, vai ser financiado pelo orçamento da Seguridade Social, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? E aí esse artigo vem trazendo como é que se dá o processo de rateio, né? Os municípios aplicarão anualmente, né, os valores, existem índices percentuais, né, que foram definidos bem depois da Constituição, em 2012, tá, pessoal? Lei Complementar 141, né, esta lei, vocês devem se lembrar das defesas por regulamentar a emenda constitucional 29, que é de 2000. Então, foram 12 anos, tá, de luta para a regulamentação da emenda constitucional 29, que deu lugar à Lei Complementar 141 de 2012, tá? Que trouxe os índices, tá? O que são ações e serviços públicos de saúde, o que não são ações e serviços públicos de saúde, né? O percentual de 15% mínimo da receita dos municípios, 12% do Estado, e no caso da União, a receita corrente líquida do exercício financeiro, né? Que não pode ser inferior a 15%. Então, é isso que o artigo 198 traz, especialmente relacionado ao financiamento, tá? E com destaque aí no 199, que traz com todas as letras, né? A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, tá? Então, as instituições privadas, elas podem participar, olha, vamos lá, de forma complementar, olha só, do Sistema Único de Saúde. Então, aqui nós estamos falando de SUS. Então, sempre que vocês virem a palavra saúde complementar, nós estamos falando de SUS, tá, gente? De SUS. Segundo diretrizes destes, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. O que esse artigo 199 está dizendo aqui? Olha, a iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde, ou seja, então eu posso contratar, conveniar, né? São as duas possibilidades que o artigo traz do ponto de vista de instrumento, né? A ser celebrado com instituições privadas com ou sem fins lucrativos, sendo que as sem fins lucrativos, elas preferem as privadas com fins lucrativos. Isso quer dizer que num processo, por exemplo, de contratação, né, de credenciamento de um hospital, se eu tiver 2 hospitais em situações semelhantes, né, de rede, de capacidade de atendimento, eu vou ter que contratar, em primeiro lugar, a capacidade do hospital filantrópico e, se necessário, contratar na sequência a demanda adicional do hospital privado com fins lucrativos, tá ok? E ainda falando dos privados com fins lucrativos, a Constituição veda, tá, a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções dos hospitais privados, tá, das instituições, hospitais, não só hospitais, né, mas todas as instituições privadas com fins lucrativos que participam, né, da assistência à saúde no país. Então, é possível estabelecer subvenções, auxílios para os filantrópicos, tá, e para os públicos, por óbvio, né. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei, tá? E a gente vai ver exceções na próxima aula ou nas próximas aulas, tá? Então, é vedado que estrangeiros participem, a não ser que a lei autorize em casos específicos, tá? A lei disporá sobre condições e requisitos que facilite remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado a sua comercialização. Então, comercialização de órgãos, de sangue, isso é vedado pela própria Constituição e é regulamentado por lei específica, ok?
E o artigo 200, né, da Constituição Federal estabelece as competências, né, do Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse da saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, veja, né, lógico que nós estamos aqui conversando, né, falando para pessoas, são profissionais de saúde, né, e certamente sabe a amplitude do sistema de saúde público do Brasil, que é o SUS, que vai muito além da assistência propriamente dita, né, mas, né, que a gente vê nos postos de saúde, nos hospitais públicos, enfim, toda a rede prestadora, mas também em relação à fiscalização, controle de produção, né, de medicamentos, de procedimentos, enfim, hemoderivados, tudo que compõe e é essencial a assistência à saúde, né? Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, então as regras de ambientes de trabalho, né? A vigilância sanitária que está lá nos aeroportos e em cada esquina, né, de serviços, né, prestados pela iniciativa privada, também é uma responsabilidade e competência do Sistema Único de Saúde, né, além da própria epidemiologia, que a gente também vai ter aula, né, e que vai cair na prova também, né, gente? Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formulação de política e da execução das ações de saneamento, né? Ou seja, deve participar, né? Mas as despesas, né, com saneamento, por exemplo, não estão lá na lei complementar 141, consideradas como ações de serviço de saúde. Essa é uma importante regulamentação, né? Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. É o desejável, né, para qualquer política pública, e especialmente o SUS, que o setor saúde a gente sabe o quanto é influenciado pelas novas tecnologias, não é mesmo? Ainda no artigo 200, né, nós temos a competência do Sistema Único de Saúde vinculada à fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido o controle, né, do teor nutricional, as bebidas e águas de consumo humano. Então, lá os rótulos, né, do supermercado, da água, das bebidas, comidas, né, tudo isso é responsabilidade do sistema de saúde. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, né, tóxicos e radioativos. Além disso, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, né, a saúde do trabalhador nesse contexto. E aí, gente, em relação à Constituição e do que a gente conversou até aqui, né, nesses artigos da Constituição Federal, nós então precisamos fazer a distinção entre o que é participação complementar, que, como eu disse a vocês, está relacionada ao SUS. Sempre que você vê falar, a Constituição Federal, ela autoriza a iniciativa privada a participar de maneira complementar do Sistema Único de Saúde. Agora, o suplementar, este é instituições privadas, né, com fins lucrativos, que não compõem o Sistema Único de Saúde. Por quê? Está relacionado à saúde suplementar, em que o cidadão, ele tem a autonomia para decidir comprar, né, a assistência à saúde, um seguro de saúde, né, conforme as leis, regulamentações da ANS, tá? Então, é a possibilidade que o cidadão tem de ir ao mercado, identificar um plano que te atende seus interesses, né? Diferente do Sistema Único de Saúde, que o governo, né, o Estado brasileiro é responsável por entregar a assistência à saúde, e se precisar lançar a mão de maneira complementar da rede privada, ele vai contratar. E aí a gente vê aqui nesse gráfico, vamos chamar assim, né, que eu acho que representa bem, né, porque a gente tem aqui, né, no SUS, tá, nesse primeiro quadradinho aqui, né, que especialmente está regulamentado pela Lei 8080 e a Lei 842, né, que são as leis orgânicas da saúde, tá?
eles têm um conjunto de serviços públicos, né? Ou seja, toda a rede que tem personalidade jurídica de direito público, né? São os hospitais públicos, os postos de saúde, né? Enfim, todos os serviços próprios, né? De natureza pública. E como eu, governo, eu, Estado, estou autorizado pela Constituição para contratar o privado para complementar a minha rede, eu tenho aqui, portanto, a rede credenciada, que é exatamente a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, lembrando que as sem fins lucrativos preferem, em qualquer caso, as privadas com fins lucrativos. Mas percebam aqui que a gente tem duas setinhas, né, pessoal? Então, nós estamos falando aqui desta rede, né, de iniciativa privada, que está autorizada pela Constituição Federal a funcionar, né, livremente no país, ela é dividida aqui entre o SUS e o sistema suplementar. Então, é muito comum, né, nós temos hospitais, né, que prestam serviços ao SUS, e se ele for filantrópico, ele tem a obrigação, né, porque ele goza de imunidades tributárias, ele tem a obrigação de prestar pelo menos 60% dos seus serviços ao SUS, né? Mas esses 40% restantes, ele tem autonomia para vender os seus serviços, inclusive para as operadoras, né, de planos de saúde. Por isso que tem duas setinhas aqui. Por quê? Porque o sistema suplementar, né, que é onde estão os planos de saúde, ele também contrata, né, a rede credenciada privada. Ele pode terceirizar o seu plano, o seu pacote, sua carteira de serviço. Assim como ele pode também ter serviços próprios, né, pessoal? Então, é possível ter serviços próprios, né? As operadoras, é muito comum também a gente ver planos de saúde que têm seus próprios hospitais, né? Isso está regulamentado e autorizado pela norma, tá? Mas então, gravem, sempre que ver a palavra complementar, nós estamos falando da participação complementar da iniciativa privada no SUS, né? Agora, o suplementar é o privado, é o plano de saúde, né? Que também está autorizado a ter serviços, entregar serviço ao cidadão que assim escolher, tá? E falando exatamente, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós vimos que em 98 nós tivemos um marco legal específico para regulamentar a oferta dos planos, né, de saúde, tá? E após 98, outro marco importante, a Lei 9961, que é a que criou a ANS. Muita atenção para a personalidade jurídica da ANS, tá, pessoal? Por quê? Porque eu vi muito em prova, tá, gente? Então, quem é a ANS, né? Que agência reguladora é essa? Qual que é a personalidade jurídica dela? Vamos ver o que a lei diz, né? Ela é uma autarquia especial, olha só, vinculada a quem? Ministério da Saúde. Então, é o Ministério, a ANS está vinculada ao Ministério da Saúde do ponto de vista administrativo, né? A estrutura orgânica do Ministério da Saúde, mas ela tem autonomia. Quais autonomias? Administrativa, financeira, patrimonial e de recursos humanos, tá? Bem como independências nas decisões técnicas, tá? Então, a ANS tem autonomia administrativa, financeira, patrimonial, recursos humanos e técnica, tá? E tem a sua direção, né, com mandato de 3 anos, tá? Dos seus dirigentes, né, sendo permitida uma recondução. Aí a gente já está falando da própria estrutura de governança, né, que vai ser objeto de outras aulas nossas, mas aqui, especialmente neste ponto, qual é a conformação jurídica, quem é a ANS, é essa autarquia especial vinculada ao Ministério, mas com as autonomias que nós estamos dizendo aqui, ok? A ANS, ela foi criada para quê? Preste atenção nisso. Regulação, normatização,
controle e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar à saúde. Então, vejam, regulação, normatização, controle e fiscalização. Tá? Então, ela faz todas essas atividades e isso também eu já vi cair na prova, tá? E ela tem a finalidade de promover a defesa do interesse público. Então, a missão da ANS é buscar a defesa do interesse público. Eu já vi pegadinha de prova também misturando esses interesses aí, tá? Então, é o interesse público na assistência à saúde suplementar, né? Regulando quem? As operadoras setoriais, inclusive entre as relações da operadora e seu consumidor e prestador, contribuindo, portanto, para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Isso significa que não é só a relação das operadoras com os usuários, né, finalista cidadão que compra o seguro, mas também das operadoras com os serviços de saúde credenciados, que são os prestadores, tá? A ANS, como outras agências, né, ela surge com um papel assumido pelo Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica respectiva. Então, essa agência, ela nasce exatamente para regulamentar um setor em que o Estado não põe a mão, não é ele que presta o serviço, tá? Ele só regula, né, essa atividade econômica desse setor. A diferença de outras agências, né, é que o Estado deixa de ser o produtor oligopólico de uma atividade econômica, tá? E passa a ser o regulador. Então, é diferente aqui, porque outras agências, o Estado presta o serviço, né? Como a gente pode pensar aqui na Anatel, por exemplo, o Estado em algum momento prestava o serviço telefônico, né? E aí privatizou todo o sistema telefônico e tal, né? Mas a ANS já nasce para regulamentar um setor completamente privado. E aí a gente tem a distinção como era antes da Lei 9656 de 98 e depois. Antes a gente tinha, né, apenas a SUSEP, né, era uma sociedade que era responsável por fazer algum tipo de controle, tá? Mas não tinha nenhum processo regulatório institucionalizado que atingisse todas as operadoras, tá? Então, as operadoras estavam sujeitas à atividade da justiça, aos órgãos de defesa do consumidor, né? Problemas de transparência quanto aos critérios de reajuste, então não tinha nenhum tipo de controle de índice, né? De atualização dos planos. E incerteza quanto à continuidade de prestação de serviço por parte das operadoras. Então, não tinha tranquilidade. Amanhã, a operadora podia fechar as portas e os seus beneficiários estavam sem nenhum tipo de respaldo, tá? Então, antes da lei, nós tínhamos esse cenário. Após a 9656, as operadoras passam a ser reguladas, né? Regulamentadas e fiscalizadas pela ANS e os critérios de reajuste passam a ser definidos por faixa etária, né? Conforme os previstos, né, lá no contrato, tá? Os reajustes em contratos individuais, familiares, né? Então, não é possível hoje ter aumento do valor do plano exorbitante, né? A não ser que tenha uma autorização prévia da ANS, seguindo todo um rito, né, de cálculo que nós vamos falar também nas próximas aulas, tá? As operadoras devem constituir provisões técnicas para a garantia da manutenção da prestação de seus serviços. Então, ela tem que ter sustentabilidade, né? Todas as operadoras têm que ter padrões contábeis, então tem uma prestação de contas, até de contabilidade, né, para mostrar esta sustentabilidade, tá? Existência de regras de substituição da rede, então eu posso fechar, mas como é que fica a minha carteira de clientes, tá? Os novos planos que precisam contar com coberturas mínimas, então o rol obrigatório da ANS, tá? Então a gente tem aqui
antes da Lei 9656 e após. Então, antes nós tínhamos uma atuação desse setor econômico completamente livre, sem regulação, né? Sem definição de cobertura, sem definição de risco, carência, né? Exclusão de usuários, sem definir critério de reajuste, tá? E após a lei, regras, autorização de funcionamento prévio, cobertura integral, proibição de seleção de risco, limitação de carências máximas, né? Controle de reajuste e proibição de rescisão contratual, tá? E aqui a gente tem uma lista, tá? Uma lista de tipos, né, de regulamentações, né? Nós temos as RDCs, que são as resoluções sobre as políticas, elas são publicadas pela diretoria colegiada. A Consul, que são as resoluções pedidas pelo Conselho de Saúde Suplementar, nós vamos ver nas aulas seguintes que conselho é esse, como é que ele participa da governança da ANS, tá? RE e IN são as resoluções das políticas para o setor expedidas pelas diretorias específicas, nós vamos ver na governança também quais são essas diretorias, são 5, tá? As súmulas, né, que têm efeitos vinculatórios, são as decisões, os processos operacionais são as RDCs, né, decisão de alcance externo para a implantação de ações e procedimentos, portarias, decisões relativas a assuntos de gestão administrativa e as decisões dos processos administrativos, que são os despachos, tá? E aí, pessoal, esse é um ensaio da nossa aula, nós vamos agora para questões. Eu selecionei aqui algumas questões que foram cobradas em diversos concursos realizados, cujo assunto saúde suplementar estava lá no edital, e esta é a primeira questão. Vamos responder comigo? A Lei 9961 de 2000 apresenta grande relevância para a auditoria. Olha, vamos lembrar, em 2000 aconteceu o que mesmo? Então, letra A. Regula os planos privados de assistência à saúde e dispõe de base de oferta e restrição. É sobre os planos essa lei? Dispõe sobre os mecanismos de regulação, estabelece especialmente os mecanismos de regulação em constituição de junta médica, é isso? Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, ou cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a sua finalidade de autarquia, sua relação com as operadoras de planos de saúde privado no país. É isso, né, pessoal? Em 2000 foi a criação da ANS, a autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde, como a gente viu. Portanto, a alternativa correta aqui nessa questão é a alternativa D. Próxima questão. No que diz respeito às normas relativas a planos e seguros privados e assistência à saúde e à Agência Nacional de Saúde Suplementar, julgue o item. A ANS tem por finalidade promover a defesa do interesse público na assistência suplementar, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, e contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Está certo ou está errado isso, pessoal? Está corretíssimo, né, pessoal? Então, nós temos aqui uma alternativa correta, tá lá na lei, né, que cria a ANS. Próxima questão. A agência ANS é uma autarquia especial que possui autonomias. Vamos lembrar das autonomias? Eu falei que vocês caem na prova, hein? Então, ela tem autonomia administrativa, patrimonial, de gestão de recursos humanos e nas decisões técnicas, mas não financeira. Administrativa, patrimonial, mas não financeira, de gestão de recursos humanos e nas decisões técnicas. Administrativa, financeira, patrimonial, de gestão de recursos humanos e decisões técnicas. Olha lá, sim, né, nós vimos que a lei da ANS, toda esta autonomia, tá? Então, ela tem autonomia administrativa, financeira, patrimonial, né, de gestão de recursos humanos e também nas decisões técnicas, tá? Letra C, esta questão é a correta. Tá? A ANS é considerada por lei olha lá, empresa pública, agência executiva, sociedade de economia mista, fundação pública ou autarquia sob regime especial? Agora vocês já sabem, tá? Aposto que vocês iam marcar agência, né? Porque vocês, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas é uma autarquia, tá? Então, atenção para isso. Olha só, gente, chegamos ao final da nossa aula,
tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse aperitivo, vamos dizer assim, né? Dessa introdução ao nosso curso preparatório, tá? Nas próximas aulas desse mesmo tema, nós vamos cuidar de planos, né? Quais os tipos de planos, seguradores, operadores de plano, os requisitos, direitos e deveres do consumidor, do prestador, da operadora, né? Como é que funciona para criar, instituir novo plano de saúde, quais são as regras de ressarcimento ao SUS, né? É quando atende o paciente que tem plano de saúde na rede SUS, tá? A composição da própria ANS, né, como é que ela se organiza, as diretorias, a estrutura de governança, as competências, atribuições da ANS, enfim, como é que esse sistema suplementar se organiza, tá? Então, com isso, nós certamente vamos cercar todas as questões sobre esse assunto, tá? Que pode vir a cair, que certamente vai cair na prova do dia 19, tá? Vocês estarão comigo, com certeza, nos assuntos da próxima aula, para a gente não deixar passar batido nenhum desses assuntos e faturar as questões do bloco A, né? Saúde suplementar está no bloco A do edital da prova, tá, pessoal? Bom, eu vou passar pelo nosso chat, tá? Aqui no YouTube, tá? Pra gente ver se ficou alguma dúvida, né? Para esclarecimento e dizendo a você já de antemão, né? Que esta aula é uma aula livre, gratuita, tá? Que você vai poder assistir outras vezes aqui no nosso canal do YouTube. Aproveite e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, tá? Mas, você, assim que fazer a matrícula no curso, nas próximas aulas ao vivo, né, que estão previstas no cronograma, você vai estar participando junto com o professor, podendo intervir, perguntar, o professor responder, tá? Esta é uma aula aberta, só para você saber como é que funciona a dinâmica das aulas realizadas pela Prep Saúde, tá? Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero ter atendido a expectativa de vocês para começar essa aula e esse curso de maneira focada e direcionada no que cai de fato na prova, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!